Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pitacos do Tinoco. Hoje o vídeo não tem roteiro, acabei não fazendo o roteiro ali no Docs, que eu sempre costumo fazer, para não esquecer o que tem que falar, para me organizar ali direitinho nos temas, nos assuntos. Hoje é um vídeo um pouquinho mais de desabafo, também é um vídeo mais de react ali. Eu vou reagir aqui a alguns vídeos, vocês vão entender o porquê disso ao longo, né? Já vou até explicar agora. Eu acho que o ano do Fluminense, né, esse ano soberbo e não soberbo, esse ano displicente, esse ano difícil, esse ano complicado, esse ano desrespeitoso com a torcida, se resume em várias coisas. Eu acho que tem vários fatores e vários pontos que podem definir, podem resumir o que foi esse ano do Fluminense. E eu acho que um deles, talvez eu faça com outros fatores, talvez não vou fazer com outros fatores. Espero que com o Fluminense já salvo do rebaixamento. É uma missão difícil, mas obviamente não é impossível. Nada é impossível para esse Fluminense que a gente já viu. Esse Fluminense eu não sei, né? Mas o Fluminense que a gente está acostumado a ver, a gente sabe que não é nada impossível. É um time que nunca caiu nos pontos corridos. É um time que em 2009 desafiou ali impossível numa situação muito mais complicada do que aquele que ele se encontrava. Mas o vídeo de hoje eu acho que resume bem, porque ele vai ser pautado em algumas falas, algumas entrevistas, algumas coletivas, algumas zona mistas de jogadores, de treinadores, do presidente do clube, falando coisas desconexas da realidade, falando coisas que dificilmente um torcedor ouvia e entendia. Eu acho que algumas aqui, naquela época, até fariam sentido, né? Eu acho que, dando spoiler aqui, talvez da renovação do Diniz, muita gente concordava na época. Eu também, não sei se eu discordava tanto assim, mas outras aqui, cara, assim, eu acho que exemplificam muito bem e definem muito bem o que foi o 2024 do Fluminense. Desculpa não estar olhando tanto para a câmera, não estou tão acostumado a fazer vídeo nesse estilo, né? Geralmente faço com o celular ali, com o tripé com o celular, vídeo mais de entretenimento. Vocês sabem o que é o Pitacos do Tinoco? Não é tanto assim, mas eu acho que precisava de um vídeo dessa forma. Até estava falando com o Gabriel. Ele fez um vídeo muito bom no Raiz Tricolor esses dias, né? Que ele soltou ali depois do jogo contra o Criciúma do 0-0, listando os culpados do ano. E cara, se você ainda não viu, vá lá ver esse vídeo no Raiz, ficou muito bom o vídeo. E aqui eu vou trazer algumas entrevistas, como eu já disse, de alguns jogadores, de treinadores que passaram e do presidente do clube, do porquê que eu acho que exemplificam e definem o que é o 2024 do Fluminense. Então, se você gostar do conteúdo, eu sei que não é o melhor momento para ficar fazendo vídeo de entretenimento, dos gols que eu mais comemorei, dos Fla-Flus que eu mais gostei de assistir. É óbvio, para mim não está nesse momento. Para vocês também, eu acho que não faria nem sentido assistir um vídeo desse tipo na situação que o Fluminense se encontra. Então, eu acho que faria mais sentido fazer isso. E no próximo sábado, fazer um vídeo desse mesmo estilo e aí com outro tema, né, uma outra temática. Então, se você gostar do conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora pro vídeo sem tanto roteiro como tem geralmente. Vamos lá para a primeira entrevista. A primeira entrevista que eu selecionei aqui, né, eu e o Rafael ali, que é o produtor do quadro, a gente escolheu para ser a primeira, é uma entrevista do início do ano, ali do André, né, depois da eliminação do Fluminense para o Flamengo no Campeonato Carioca, que a repórter pergunta uma coisa citando o que ele reclama que não vem sendo citado, e aí ele se estressa na pergunta, e depois ele vai na zona mista ali, num tom completamente diferente do que ele estava, mas eu acho que fala muito sobre esse 2024. Vamos ver a entrevista e depois eu comento um pouquinho sobre ela. Peraí. André, o final do ano do Fluminense conquistou a Libertadores, nesse início a Recopa, mas agora chega a 13 clássicos sem vencer. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que passa o Fluminense agora. Cara, vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas vocês esquecem de falar que somos os atuais bicampeões do estadual, somos bicampeões da Taça Guanabara, acabamos de ser campeões da Libertadores, voltamos, treinamos 5 dias. A repórter tinha acabado de citar que o Fluminense era campeão estadual no ano passado, que era campeão da Recopa, que era campeão da Libertadores, e depois ela constrói a pergunta dos clássicos.
Parece que o André chega na entrevista já sabendo que ele vai responder independente da pergunta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Dias, já jogamos a Recopa, fomos campeões da Recopa. Eu acho que vocês hoje falam muito do lado negativo. Eu acho que vocês têm que falar mais do trabalho que vem sendo construído. O Diniz assumiu o Fluminense 2022 na zona de rebaixamento, praticamente no 15º colocado. Naquele ano, fomos terceiro do Brasileiro. No ano seguinte, foi o ano passado, campeão da Libertadores, bicampeão do estadual. Então, eu acho que você deveria mais falar do trabalho positivo do que ficar batendo nessa tecla de clássico sem ganhar. Vamos lá. Eu não sei como é que vocês vão se sentir nessas entrevistas que já passaram um certo tempo, mas eu continuo com raiva. Cara, foi o que eu falei, cara. O André, ele chegou na entrevista, parecia que ele já sabia o que ele ia responder, independentemente da pergunta da repórter. E a repórter, ela cita que o Fluminense é o campeão da Libertadores, e é uma pergunta pertinente. Porque justamente um time campeão da Libertadores, um time campeão da Recopa, um time bicampeão carioca, um time que encantou ali o futebol brasileiro em 22, em 23, um time que com o Diniz foi terceiro colocado no Brasileirão de 2022, um time que vinha numa construção e a gente imaginava que fosse uma evolução, como que um time dá 0 chutes ao gol contra o seu maior rival numa semifinal de campeonato carioca? Como que o time não faz um gol numa fase classificatória para você ir para a final do carioca? O Fluminense não ligou para o Campeonato Carioca, e aí beleza. O Campeonato Carioca cada vez é mais esvaziado. Eu, particularmente, gosto muito do Carioca, tá? Mas aí é uma questão mais pessoal. Mas aí o Fluminense jogou tudo na Recopa, aí num jogo contra o Flamengo, em 2 jogos contra o Flamengo, na verdade, que fazem muito sentido e tem muita importância para a moral do time, é inegável, gente. Não importa se é Carioca, não importa se é Libertadores, se é Brasileirão, se é Copa do Brasil, não importa o campeonato, não importa se é amistoso. Fla-Flu faz sentido e é relevante para a moral do time e para a moral da torcida. Todo Fla-Flu é. O Fluminense se portou como um time pequeno nos 2 Fla-Flus da semifinal do Carioca. Aí a repórter chega e pergunta por que o Fluminense não vence a 13 clássicos, e o André fica dessa forma. Então, assim, não dá para entender. É um time soberbo, é um time de eu ganhei a Libertadores e você está reclamando que eu não ganho mais jogo? Eu ganhei a Libertadores e você está reclamando que eu não tenho mais rendimento dentro de campo? É isso? Ué, eu já ganhei a Libertadores, eu não preciso fazer mais nada. Então, assim, é um time que parece que chegou no teto ali e que parece que todo mundo tem que agradecer o tempo inteiro porque fizeram isso. O Fluminense não é isso, cara. O Fluminense não é você ser campeão e você virar um deus e não precisar fazer mais nada. Você continua sendo jogador do clube. Você ganha muito bem para isso. Então, assim, não vou me estender tanto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos para a próxima. Quem me acompanha nesse tempo de jornada e acompanha o Jornada em 2024 sabe que em nenhum momento, profissionalmente, eu, particularmente, levei alguma coisa para o pessoal. Seja uma patada em entrevista, seja uma resposta de olhinho virado. Eu já recebi algumas esse ano, porque em alguns momentos eu fiz perguntas um pouquinho mais firmes, que naquele momento eu imaginava que deveriam ser feitas, né? Perguntas que eu imaginava serem pertinentes. Essa, inclusive, acho que foi uma delas. Eu pensei bastante em colocar essas aqui, porque talvez pessoas que não me acompanham, que não acompanham a jornada, pensem que é uma coisa pessoal. Eu coloquei essa pergunta aqui, essa resposta do Marcelo, porque fui eu que fiz a pergunta e não. Se fosse qualquer outra pessoa fazendo essa pergunta e o Marcelo dando essa resposta, eu colocaria aqui, porque eu acho que é a mesma coisa do André, cara. É quase a mesma coisa. A pergunta é sobre a agressividade de um time que não deu nenhum chute ao gol, e aí o jogador discorda. Vamos ver o vídeo aqui, vamos ver a resposta e depois eu comento um pouquinho mais. Uma das grandes críticas nesse início de temporada vem sendo a postura, né, desse time do Fluminense. A torcida do Fluminense se acostumou a ver um time agredindo o adversário, né, dominando o jogo em boa parte do tempo, atacando, criando chances perigosas. E isso não vem acontecendo principalmente nos clássicos. Hoje o Fluminense foi dominado ali no primeiro tempo. Queria saber, na sua visão, por que o Fluminense não vem conseguindo se impor diante dos seus principais rivais e também no início do ano, né? Mas você tá falando do torcedor, onde é que você viu isso? Onde você viu isso? Comentário? Não, redes sociais, na minha opinião também. Ah, tua opinião? Ah, beleza, agora sim.
Então, eu não estou de acordo com a tua opinião, né? Acho que é muito fácil falar desse momento depois de uma derrota e dizer que não é agressivo e que não é. A gente que joga futebol há tantos anos, a gente sabe que não é porque perdeu o jogo que você não foi agressivo, ou que perdeu o jogo você deu tantos passes, alguma coisa assim. O Fluminense não foi agressivo. O Fluminense não deu um chute ao gol do Flamengo. Eu posso até trazer algumas estatísticas aqui. Grandes chances no jogo, 7-1 para o Flamengo. Finalizações, 23-8 para o Flamengo. 0 no gol. O Fluminense deu 0 finalizações ao gol do Flamengo. Mas beleza, se o Marcelo acha que o Fluminense foi agressivo no jogo, vamos lá. E se basear em comentários em rede social, isso aí acho até uma brincadeira, né? Uma coisa séria, a gente está falando aqui sobre uma derrota, sobre uma semifinal, você se basear que o Fluminense não é agressivo por comentários de pessoas que não Ou seja, calma. são profissionais da área. Ou seja, você só pode argumentar, você só pode colocar o seu posicionamento sobre um jogo se você for profissional da área. Se você for um torcedor que quer expor isso na internet, porque é o único lugar que você tem para expor isso hoje em dia, você não vai chegar, você é um torcedor normal, você não vai chegar numa zona mista e externar para o Marcelo ou para qualquer outro jogador que o Fluminense não foi agressivo. O único lugar que você tem é a internet, não vale, a sua opinião não vale, beleza? Eu não chego a comentar tanto disso na época, mas também não sei porquê, talvez deveria, talvez não deveria. Como eu falei, não foi uma coisa que eu levei pro pessoal, não fiquei puto com o Marcelo, porque o Marcelo não me respondeu. Mas, gente, como é que o torcedor vai externar que ele tá puto? Como é que o torcedor vai externar que o time dele se portou como se fosse um time pequeno numa semifinal de Carioca? Como é que o torcedor vai chegar? Como é que vai chegar no Marcelo que o torcedor não gostou da postura do time? Como é que um time foi agressivo sem dar um chute ao gol? Como? Alguém consegue me explicar isso? Não consegue, porque não tem como, não tem explicação, pô. É o tipo de entrevista essa aí do André que é o que eu falo, é desconexão da realidade, cara. É desconexão da realidade. É o André chegar na coletiva, na saída do campo e falar para a repórter, vocês não falam do título da Libertadores, vocês só falam do momento ruim. A repórter tinha acabado de falar do título da Libertadores, pô. É o Marcelo falar que não dá para se embasar em comentário de rede social. Por quê? Cara, porque todos os profissionais da área estavam falando, o Fluminense não agrediu o Flamengo. O Fluminense viu o Flamengo jogar. É um time desconexo da realidade, é um elenco desconexo a temporada inteira. E essas duas foram só 2 exemplos. Vamos para a próxima entrevista. Cara, vamos lá. Terceira entrevista aqui. Essa aqui, nossa senhora. Nossa senhora. John Kennedy dando uma entrevista ali, né? O regulamento carioca ali tinha aqui um jogador, depois do treinador, para falar como se fosse uma coletiva ali também, sozinho, para os repórteres fazerem ali as perguntas. E aí o John Kennedy é perguntado sobre a cavadinha que ele dá em Fluminense 2, Botafogo 4. No momento que sai o pênalti ali pro John Kennedy bater, o Fluminense estava perdendo o jogo. 2-1 Botafogo naquele momento. Esse pênalti ali sai aos 86 minutos de jogo, o Fluminense perdendo, e o John Kennedy acha de ótimo tom, ele acha que era o melhor momento para ele dar uma cavadinha. Ele acertou a cavadinha, show de bola, aqui a questão não é essa. E aí você pode concordar ou discordar, na minha opinião, não dá. Você tá perdendo o jogo, você vai ter um pênalti de cavadinha no clássico, o Fluminense não vencia clássico há 11 jogos. Beleza? Para mim não dá. Mas aí se você acha que dá, beleza, o John Kennedy é foda, ele tinha que ter feito isso mesmo, é personalidade, show de bola. Vamos ver aqui a entrevista do John Kennedy. Eu venho treinando bastante, bater dessa forma. Já tinha falado ontem que se tivesse um pênalti, eu ia bater assim. Fui feliz, teve o pênalti, eu bati da forma que eu tava treinando. Tava confiante e deu tudo certo. O que deu certo, John Kennedy?
Ele não vai conseguir me explicar, mas alguém consegue me explicar o que deu certo? O que deu... O que é o tudo que deu certo, John Kennedy? O Fluminense perdeu o jogo, o Fluminense tomou 4-2 nesse jogo. Você acertou o seu pênalti, foi um gol de empate, que nem empate valeu de nada. O Fluminense perdeu. O Fluminense toma 2 gols depois de 90 minutos. O erro do André e depois um gol ali do Emerson Urso. O Fluminense consegue perder o Botafogo esse jogo. O que deu certo? O cara tomou 4-2 pro Botafogo. O Fluminense não ganha do Botafogo. Naquele momento eu não lembro. Mas o Fluminense não ganha do Botafogo há 7 jogos, tá? São 6 derrotas seguidas. O que deu certo? O Fluminense perdeu esse jogo. Perdeu. Aí na coletiva, o cara que bateu de cavadinha, perguntado sobre a cavadinha, e ri. Tudo certo, né? O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores. E daí que a gente perdeu mais um clássico? E daí que teve mais uma atuação horrível? E daí que tomou 4 gols do Botafogo? Deu tudo certo. Eu acertei minha cavadinha. Né? E riu. Ele riu na coletiva. Vamos pra próxima. Essa daqui eu não vou falar nada, tá? Vou deixar vocês assistirem aí e aí depois eu comento. Vamos lá. Sobre o primeiro trimestre, o Fluminense não joga mais agora nesse trimestre, só joga em abril. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse trimestre do Fluminense de 2024 em 3 áreas. Na área tática, se você, enfim, o que você pensa sobre a área tática do Fluminense nesse ano, se você gostou, se você não gostou, enfim, a sua análise. Na área física e dos resultados também. O Fluminense foi campeão da Recopa, parou na semifinal do Campeonato Carioca, foram as 2 competições que jogaram. Obrigado. Então, a primeira coisa, então, para contextualizar, e a gente não ficar com aquela coisinha, né, Gabriel? Aquela coisinha que às vezes a gente gosta, né? Aquela coisinha bem rasinha. O Fluminense voltou quase um mês depois de todo mundo. Jogou até quase Natal do ano passado. Foi vice-campeão do mundo. Ganhou mais um título internacional que o Fluminense não tinha, a Recopa. E assim, muitos de vocês ficaram alimentando aí a torcida, porque não ganha 13 clássicos, mas circunstâncias completamente diferentes dos 13 clássicos. Hoje não ganhou, mas podia ter ganho. Tem que ver quanto é que todo mundo joga. Muitas vezes a gente jogou e não ganhou. Muitas vezes a gente jogou com o time todo reserva, muitas vezes a gente jogou com o jogador expulso, os clássicos. Vai ganhar, não vai ficar assim. Mas às vezes a gente focar, que é um time que em relação ao Flamengo, por exemplo, deve ter 1/3 do orçamento, que joga de igual para igual, que ano passado ganhou o Campeonato Carioca, que ganhou a Libertadores inédita. Passa assim, 10 dias que ganhou a Recopa, porque acho que é fácil, que a Recopa jogar na altitude, depois virar aqui com um jogador a menos. Aí espera o negócio acontecer alguma coisa quando o Botafogo, aí perde. Quando a gente estava melhor no jogo, que a gente estava 2-2, e provavelmente a gente teria mais chance de fazer o gol do que o Botafogo, o André já foi expulso, a gente já toma o gol de pênalti. Semana passada nós jogamos muito mal o primeiro tempo. Muito mal. Horroroso, um dos piores primeiros tempos desde que eu estou aqui. Mas logo depois que teve o primeiro tempo, se você pegar os 15 minutos do Thiago Santos ser expulso, o jogo já foi equilibrado e a gente mais no campo do Flamengo do que o Flamengo no nosso campo. Aí depois o jogo mudou de novo. Mas ninguém quer saber, muita gente não quer saber. Né? Quer ver aquele negócio estico pegar fogo. Aquele negócio, sabe? Quer ver, não quer bem do Fluminense. Quer ganhar like, quer ganhar notoriedade em cima dos outros. E quando vocês têm sucesso, aí manda treinador embora, manda jogador embora, fica que vocês mesmo depois reclamam. Fica reclamando. Mas é o que tenta, no primeiro sinal que tem do time não conseguir corresponder, começa esse tipo de comentário. Ainda mais do Fluminense. O Fluminense não conseguiu corresponder em todo o Campeonato Brasileiro com o Diniz. Tá? 6 pontos em 39 disputados. Vamos lá. A conquista inédita em novembro, foi no Mundial, fez a final do Mundial, começou a treinar depois, conseguiu ir na altitude e fazer um jogo bom, virou aqui, passou 15 dias, já começa a criar um inferno, e alimentar a torcida de coisa ruim, começa a vaiar o jogador e vaiar o time, como se isso fosse ajudar alguma coisa. Aí a gente tem que, dentro, fechar, como foi o ano passado, quando tentaram, a gente ficou aquela série sem time com um monte de cara fora do time, arrumaram crise interna. Vamos ver como é que vocês vão esperar a próxima. Estou falando isso daqui, porque daqui a pouco já para antecipar, porque é uma coisa tudo facinho de vocês. Nunca tem uma surpresa. Daqui a pouquinho, se tiver uma chance, o nego vem. Aqui tem problema interno, que é assim, que não pode jogar o Ganso Renato Augusto, mas hoje, se toma um gol ali do lado, que pode tomar gol de qualquer lado, é porque botou o Marquinhos na lateral, é por conta disso, é porque é louco, é porque não... É sempre assim. Mas foi esse jeito da gente que levou o time, que ajudou o time a ser campeão da Libertadores, a ganhar de 4-1 do Flamengo ano passado na final, e de ganhar a... Chega. Tá bom.
Se eu deixar esse aqui, o vídeo vai ficar com 40 minutos e aí também não é o que eu quero. Ele já começa, assim, debochando, né? Assim, ele chega na pergunta do Gabriel respondendo uma coisa que não tem nada a ver. É a mesma coisa do André. Ele chega na coletiva já sabendo o que ele quer falar. Então, independentemente da pergunta, não importa. Ele queria responder aquilo em algum momento. Então, ele chega na coletiva respondendo aquilo. Ele chega na pergunta respondendo aquilo. Do nada, ele mete um ganso Renato Augusto, cara. E na pergunta do Lessa, no jogo anterior, o Lessa nem fala que não podem jogar os dois juntos. O Lessa pede assim, por quê? Qual foi a sua ideia com isso? Essa foi a pergunta. Aí ele chega agora na coletiva, né, do jogo seguinte, e fala, porque não pode jogar Ganso e Renato Augusto? Quem falou isso? Quem falou isso pra ele? Quem falou isso na coletiva? Ninguém. Mas era um, sabe? Não consigo me explicar, cara. Mas ele chegava, e aí, não tô falando que o Diniz é o maior culpado do ano, porque o maior culpado do ano não é o Diniz. É um dos grandes culpados do ano, inclusive. Mas assim, o 2024 do Fluminense é isso. É se basear em 2023 para se resguardar. É se defender com o que fez no ano passado. E foi assim o ano inteiro, pô. Não pode falar do rendimento, não pode falar dos 50 milhões de clássicos sem vencer, não pode falar de nada disso, porque fez de tudo para ganhar a Recopa, porque foi campeão da Libertadores, porque estava disputando o Mundial. Show de bola, acabou. Foi campeão e agora não precisa fazer mais nada. Esse é o 2024 do Fluminense. Esse trecho da coletiva aí já é muito longo, então eu não vou falar tanto. Vamos para a próxima. Eduardo Barros. O Diniz estava suspenso nesse jogo. Eduardo Barros na coletiva de Fluminense 1-1 Juventude. Vamos lá. A serem corrigidos para o clássico. A insatisfação é compreensível e diria até que ao longo do jogo não houve insatisfação, houve um movimento de apoio. Um pesar é que, infelizmente, hoje eu esperava um Maracanã com um maior público, considerando o nosso retrospecto recente, considerando que nos próximos 2 meses nós só temos campeonato. Qual era o retrospecto recente? 2023 de novo? Você esperava um público maior? Eu esperava um time decente. A torcida que estava no Maracanã, que inclusive é uma média muito boa em 2024, uma média de mais de 30 mil torcedores no estádio é uma média muito boa, esperava um futebol decente. Ainda espera. O Fluminense não teve futebol decente em momento nenhum na temporada. Em 1, 2, 3 jogos. Saiu o Diniz, chegou o Mano, o Fluminense continua sem um futebol decente. Beleza? Vamos lá. Campeonato Brasileiro. E é esse campeonato que se apresenta para a gente fazer uma campanha de recuperação. E para a gente fazer uma campanha de recuperação, contar com um torcedor como nosso 12º jogador é fundamental. O Maracanã com 20 mil, ele tem uma atmosfera. Com quase 60, a atmosfera é outra. Então, o apelo ou o pedido é que o torcedor entenda esse momento como um momento no Campeonato Brasileiro que a gente precisa de apoio para ajudar a nossa equipe a sair desse momento. Para pegar o gancho com... A impressão que eu tenho ouvindo isso é que o cara tá passando a responsabilidade de um resultado bizarro, como outros vários que o Fluminense teve no ano, que foi perder para o Vitória no Maracanã, perder para o Atlético Goianiense no Maracanã, empatar com o Juventude, perder para o Juventude fora de casa, perder para o Vitória fora de casa, perder para o Atlético Goianiense fora de casa, empatar com o Criciúma dentro de casa. Vamos ver agora o Cuiabá. 7 resultados. 7 resultados até agora. Uns com o Diniz, um ali com o Marcão, outros com o Mano Menezes. Esse é o Fluminense de 2024. Esse não é o Fluminense do Diniz, esse não é o Fluminense do Mano. Esse é o Fluminense, tá? E aí, os dois têm parcela de culpa nesses resultados. Cara, assim, é inacreditável. Talvez eu esteja passando do ponto aqui,
mas rever isso aqui, eu acho que é importante, é muito importante, porque mesmo o Fluminense ficando na Série A, a gente nunca pode esquecer dos responsáveis por 2024. Um ano após o título da Libertadores. Vamos lá para o próximo. Segundo apenas na cronologia, e ao lado do Fernando, para dizer a vocês que na data de hoje a gente teve à tarde o prazer de assinar a renovação do contrato dele até o final de 2025, que é um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho, e para deixar muito claro a todos vocês que durante todos esses 2 anos que ele está aqui, a gente sempre esteve muito satisfeito e muito feliz, não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem, que transcende essa questão do trabalho, mas que a gente já vinha conversando há bastante tempo, né, e já vinha projetando isso, e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, bicampeão estadual, que já nos deu tantas alegrias, que continua nos dando, e que eu tenho certeza que continuará dando a nossa torcida, ao nosso... Não continuou, né? Esse jogo aqui, a coletiva desse jogo aqui é depois do Fluminense 2-0 no Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. O Fluminense pegou um time muito fraco, que é o Sampaio Corrêa, jogou 2 jogos praticamente em casa, um foi no Espírito Santo, outro no Maracanã. Aí vem essa vitória contra o Sampaio Corrêa. O Fluminense vinha de uma vitória contra o Cerro Porteño pelo Libertadores, ganhou do Alianza no jogo seguinte. Essa é a coletiva de renovação do Fernando Diniz, e aí vocês vão entender por que eu coloquei ela aqui. Talvez muitas pessoas não tenham achado absurdo renovar com o Diniz, e aí beleza, é uma opinião ok. Eu na época também acho que não achei absurda a renovação, achei uma resposta do Mário Bittencourt pelo momento ruim do Fluminense no ano, por ainda não ter engrenado na temporada, de uma resposta no sentido de para o mercado, uma resposta para o próprio Diniz, para a torcida, de que a gente não vive o melhor momento de todos, mas mesmo assim eu vou renovar com o meu treinador porque eu acredito nele, porque no Fluminense é assim que a gente faz. Não vou demitir um treinador por um momento ruim, depois de 2 anos aqui, de 1 ano e meio aqui, de conquistar títulos, de um futebol bonito que a gente viu. Eu acho que foi muito uma resposta. 33 dias depois, no dia... Não vou lembrar o dia exatamente aqui, mas depois do Fla-Flu, que foi no dia 23 de junho, né, 23/6 ali, o Diniz é demitido. 1 mês e alguns dias depois dessa coletiva, o Diniz é demitido. Acho que o Mário esperou ali, não sei, o jogo que seria mais provável do Fluminense ganhar no Brasileiro, para ver se ia dar esse levante no Brasileiro, porque o Fluminense ganhou só em Copa do Brasil e em Libertadores. Antes disso só tinha uma vitória no Brasileirão contra o Vasco. Aí vem o jogo contra o Botafogo, que o Fluminense é amassado no Engenhão. Aí vem o jogo contra o Atlético Goianiense, o Fluminense perde dentro de casa. Ali eu pensei que ele seria demitido, mas ele dá mais 2 jogos ali, Cruzeiro e Flamengo, e demite Fernando Diniz. 33 dias depois. E aí eu já vou pegar o gancho da próxima. Vamos lá. Essa aqui é a última fala, e aí eu pego o gancho da última entrevista, que é a renovação do Diniz. 33 dias depois da renovação do Diniz, o Mário demite o treinador, e aí ele concede uma entrevista coletiva logo depois disso para explicar a demissão, para explicar como seria a questão ali da multa. O Diniz renovou para ser demitido, e aí deixou, óbvio, uma multa ali que o Fluminense vai ter que pagar alta, né? Mesmo tendo conseguido reduzir, continua sendo dinheiro para um time que tem uma dificuldade financeira enorme. O Mário dá uma coletiva ali falando que o Marcão, a tendência era de que o Marcão fosse o treinador até o final da temporada. Vamos ver. Respondendo a sua pergunta, até o dia de hoje, nós não pensamos em nenhum treinador, não conversamos com o staff de nenhum. Todas as notícias que saíram aí são inverídicas, porque a gente não trabalha assim. Com nenhum treinador que esteve aqui, a gente conversou em nenhum momento com nenhum treinador enquanto tinha alguém no cargo, e muito menos no dia seguinte.
E não critico quem faz. Futebol é veloz, às vezes é preciso fazer, mas a gente tem a nossa filosofia de trabalho aqui para deixar as portas abertas e para as pessoas trabalharem aqui em paz. Para ninguém achar que está aqui trabalhando, que a gente está ligando para treinador a cada 2, 3 derrotas que a gente tem. Então, a tendência é que o Marcão siga até o final da temporada. Você citou o Cuca em 2009, talvez os mais jovens não se lembrem. Aqui começa a falar de outra questão ali. Por que eu separei essas duas entrevistas do Mário? Primeiro que, se o Fluminense cair, como ele mesmo já disse, o presidente do clube é o maior responsável. Não sei se foi ele que disse, mas enfim. Sempre, em todo clube, em todo contexto, o presidente do clube é o maior responsável pelas alegrias, talvez ali. O maior responsável pela Libertadores, foi ele que montou o time, foi ele que montou o departamento de futebol, foi ele que montou o departamento médico, que deu certo no ano passado, assim como ele montou tudo que deu errado em 2024. E entra a questão de planejamento. O Fluminense parece ser... O Fluminense é uma grande bagunça em 2024. E aí você renova com o treinador, demite ele 33 dias depois, demissão acertada. Mas por que renovou? Se em 5 meses de temporada a gente tinha indícios de que era um time em decadência técnica, um time que não conseguia mais se encaixar, por que renovou? E aí demite, e aí chega um dia depois da demissão e fala que a tendência é que o Marcão fique até o final da temporada. E aí o Marcão perde 2 jogos e chega o Mano Menezes. Não estava claro? Será que o que o Fluminense precisava era de um choque? Será que não estava claro isso? Que o Fluminense precisava de um choque? Que o Marcão não era capaz desse choque? Que o Fluminense continua tendo um elenco gigantesco, e aí eu não estou falando de quantidade, mas estou falando de um elenco com o Marcelo, com um pouquinho depois da chegada do Thiago Silva, com o Paulo Henrique Ganso, com o Felipe Melo, com o John Ares, que se tornou um jogador gigantesco que hoje tem um peso gigante ali no elenco, com o Germancano, com personalidades grandes, mas que não necessariamente de importância de elenco, mas difíceis de lidar, com o próprio John Kennedy da vida. Será que o Marcão era esse cara? Será que essa visão não deveria chegar antes da efetivação do Marcão, entre aspas, né? Ali para ser treinador? De falar que a tendência era que o Marcão ficasse no final da temporada? Mas teve planejamento em 2024? Teve planejamento para ganhar a Recopa e o resto não teve resto? Fica aí o meu questionamento e fica aí a reflexão. Não acho que as coletivas do Mário sejam soberbas ou arrogantes, mas eu acho que expõem e exemplificam muito do que é o Fluminense 2024 no quesito de planejamento. O Fluminense parece que em nenhum momento planejou como seria essa temporada logo depois do título mais importante da sua história. Parece que todo mundo relaxou. Essa é a grande verdade. Então, rapaziada, esse foi o vídeo desse sábado. Vídeo difícil de gravar, né? Óbvio, muito complicado ali, porque a gente revê e a gente lembra de coisas que talvez a gente não gostasse de relembrar, mas eu acho que a gente tem que ter arquivo disso. Porque a gente não pode esquecer de tudo que aconteceu em 2024. Mesmo se o Fluminense não cair para a Série B, se Deus quiser, não vai cair para a Série B. Porque se acontecer, aí realmente a gente vai estar prestes a assistir, infelizmente, porque a gente não pode fazer tanta coisa além de assistir. A gente, na verdade, pode, né? Eu posso, o Gabriel pode, o Lessa pode, a gente pode questionar. Mas é o máximo também, a gente não pode decidir nada. E quem está em casa e quem está no estádio, muito menos. A gente não decide nada. Os torcedores não decidem nada, infelizmente. Mas eu acho que é isso. Eu não coloquei nenhuma entrevista aqui do Mano Menezes, porque eu procurei assim tal. Eu acho que o Mano não pode ser isento de nada esse ano. O Mano tira o Fluminense da zona de rebaixamento e perde, empata jogos que não poderia. O Fluminense não rende, o Fluminense é eliminado da Libertadores de forma vexatória, tá? Mas eu não achei entrevistas, eu não achei coletivas, então eu acho que não faria parte desse vídeo. Mas é óbvio que, se eu fizer um vídeo parecido com o que fez o Gabriel ali de culpados, não tem como não incluir o Mano Menezes.
mas não encaixaria nesse vídeo. Então, por isso que não vai ter uma coletiva aqui do Mano Menezes. Mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso de volta. E é muito importante que isso fique fresco na memória do torcedor, porque isso não pode voltar a acontecer. O Fluminense é um time que não pode mais se ver lutando contra o rebaixamento. O Fluminense é um time que não pode mais se ver nessa situação depois de ter sido campeão da Libertadores. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, segue aqui o Jornada, se inscreve aqui no Jornada se você ainda não for inscrito. A gente está crescendo cada vez mais. E é isso. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo sábado de manhã com mais um quadro aqui do Pitacos do Tinoco. Tamo junto e valeu!